Fala galera, saudações vascaínas a você que nos assiste em todo o Brasil. Eu me chamo Diego Faria, você está no canal Vasco é Nosso e aqui você fica muito bem informado de exatamente tudo aquilo que acontece no nosso gigantesco Vascão da Gama. Beleza, rapaziada? Nesse dia aqui a gente vai estar falando dessa 11ª rodada do Campeonato Brasileiro, vamos estar falando da preparação do Vasco, vamos estar falando de tudo o que o Vasco nos proporciona nesse domingão aí, né, de descanso para a rapaziada, beleza? Antes da gente começar com isso tudo, eu peço para você se inscrever aí, né? Você que é novo no canal, tá chegando pela primeira vez, escreve aí no canal para ajudar o nosso canal a crescer cada vez mais. Peço a você também que compartilhe esse link, dá o joinha, essa mãozinha que tá aqui do lado, não custa nada, é só você chegar ali e clicar no joinha e poder ajudar a gente crescer cada vez mais aí o nosso canal. Peço para você também nos ajudar comentando e compartilhando esse vídeo aí nos seus grupos de WhatsApp, que já nos ajuda demais. Beleza, rapaziada? Então, vamos lá, vamos falar de Vasco, né? Vamos falar do assunto principal aqui do nosso vídeo, que é o nosso gigantesco Vascão da Gama, né, galera? Rapaziada, o Vasco segue aí na 10ª colocação do Campeonato Brasileiro, né? Após os jogos de sábado, né? No caso, ontem, da 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. Vou estar passando os resultados para vocês aqui e também, além dos resultados, vou estar passando para vocês a tabela de classificação aí, como se encontra atualmente, beleza? Vamos lá, rapaziada. O Grêmio venceu na Arena do Grêmio o Atlético Goianiense de 3-1, né? O Vitória empurrou no Fluminense 2-1, muito bom resultado. O Flamengo, né, daquele jeitinho que a gente já conhece, porque é reta final de campeonato, né, gente? A gente tá ligado como é que funciona, né? Venceu o Juventude ali por 4-2, nos lances bem polêmicos, pênalti nada a ver marcado, expulsão do Nenê, mais nada a ver ainda, enfim, né? Tem que salvar o ano dos caras de alguma forma, né? A CBF dá esse jeitinho para poder salvar o ano daquela rapaziadinha do lado de lá, né? O Palmeiras empatou com o Fortaleza também, nos lances bem polêmicos ali, com alguns pênaltis ali bem esquisitos, né? Mas enfim, 2-2 em São Paulo, né? Palmeiras e Fortaleza. O Atlético Paranaense acordou, galera, meteu 3-0 no Cruzeiro, né? O jogo foi na Liga Arena lá em Curitiba, né? O Atlético Paranaense venceu o Cruzeiro aí, resultado importante para o Atlético Paranaense nessa reta final de campeonato aí. O Galo perdeu do Internacional na Arena MRV por 3-1. O Galo também está com a cabeça em outro lugar, né? O Galo já está com a cabeça na, na Copa do Brasil, na final da Libertadores, já que praticamente já passou, né? Já está com outra parada. O Galo já está em outra atmosfera. Botafogo venceu o Red Bull Bragantino fora de casa, resultado importante para o Botafogo, né? Conseguiu abrir uma margenzinha de erro aí, de pontos aí sobre o Palmeiras, né? O Criciúma empatou com o São Paulo em casa, né? No Liberty Hills por 1-1, né? E na segunda-feira, né? No caso amanhã, vai ter Cuiabá e Corinthians lá na Arena Pantanal. O Cuiabá podia dar uma porradinha no Corinthians aí, ia ficar satisfeito, viu? Né? E o Vasco enfrenta o Bahia em São Januário. O Vasco, se vencer, passa o Atlético, viu? A gente já mira a 9ª colocação. Seria de excelente tamanho, ainda colava no Cruzeiro. Boa, se o Vasco conseguir vencer amanhã, seria de bom tamanho aí, né? Com isso, galera, a classificação do Vasco, da classificação do campeonato, na verdade, tá da seguinte maneira. Botafogo em primeiro lugar com 64 pontos, seguido do Palmeiras com 61, ou seja, o Palmeiras encurtou para 1 ponto, empatou ontem, somou 1 ponto, o Botafogo venceu, abriu 3 pontos de novo do Palmeiras. O Fortaleza com 57, Flamengo com 54, Internacional com 52, São Paulo com 51, Bahia com 46, perdão, 46, o Cruzeiro com 44. Calma aí, galera. É isso mesmo. Cruzeiro com 44, Atlético Mineiro com 41, Vasco com 40, Grêmio com 38, Fluminense com 36, Criciúma com 37, Vitória com 35,
Atlético Paranaense, com a vitória de ontem, saiu e empurrou mais ainda o Corinthians para baixo ali, né? Empurrou ali com 34 pontos. O Red Bull Bragantino com 34 pontos também, seguido Juventude com 34, Corinthians com 32, Cuiabá com 27 e o Atlético Goianiense com 22. Cara, se o Cuiabá vence o Corinthians, além de encostar no Corinthians, vai chegar a 30 pontos, além de encostar o Corinthians, segura o Corinthians um pouco mais ali embaixo. Seria ideal isso aí, viu? Seria sensacional, né? Pena que o Juventude acabou entrando lá, né, porque esse jogo bem polêmico, bem esquisito, né? Mas enfim, coisas que só acontecem na reta final do Campeonato Brasileiro para poder ajudar o Flamengo aí, sem sombra de dúvida, não tem nem dúvida disso, né? A expulsão do Nenê ontem foi absurda, o jogo, a expulsão do Nenê ontem foi absurda, o pênalti foi absurdo, enfim, foi uma catástrofe, né? Catástrofe não, foi uma parada bem, né, intuitiva ali, queria fazer aquilo mesmo, né? Não tem muito o que dizer, né? Não tem muito o que dizer. A galera tenta defender, mas não dá pra defender não. Enfim, vamos falar do gigantesco. O Vasco enfrenta o Bahia amanhã, né, às 21 horas em São Januário, jogo importante para o Vasco, onde o Vasco precisa vencer para poder passar o Atlético e colar no Cruzeiro, né? Seria excelente. Resultados dessa rodada ajudaram muito a gente, né? A gente vencendo o Bahia amanhã, a gente consegue subir um pouco mais a classificação, né? Colocar 2 pontos sobre o Atlético e encostar mais no Cruzeiro. Seria de ótimo resultado para a gente amanhã. Esse jogo vai ser transmitido pela Sport TV e também pelo Premiere. Então você que não vai à partida, você que não vai ao jogo, fiquem à vontade para poder sintonizar aí, né, na Globo, né, no caso na Premiere, no canais Premiere e também no Sport TV. Galera, o De Aranha que jogou no Vasco, né, junto ali com o Wellington Campos, cara, sou fãzaço dos dois, né? O Wellington Campos, cara, é um dos melhores jornalistas que eu já vi, eu me espelho muito nele também, né? Ele e o De Aranha fizeram ali uma jogadinha ontem no canal do Wellington Campos, né? Você que gosta de futebol pode até acompanhar lá o canal do Wellington Campos, que é, cara, é sensacional, eu me espelho muito nele, né? Falou do Felipe Coutinho. Vou deixar passando para vocês aqui e daqui a pouco eu volto para saber o que vocês acharam, beleza? Ficar ali, eu acredito que em posições aí de 10º, 9º, quem sabe até um 8º aí. Agora, eu queria te perguntar sobre Coutinho. Felipe Coutinho, que chegou muito badalado, a gente conhece o potencial dele. O cara não ficou tantos anos na Europa, principalmente jogando em clubes de ponta como o Manchester United, Bayern de Munique, em Barcelona. E hoje ainda não pegou no tranco, é isso? Eu acho que vamos ser mais direto. Decepciona. Te decepciona? Me decepciona, pelo menos até agora. Eu esperava muito mais. Quem não me decepciona é o Payet. Já é um jogador bastante veterano, essa coisa toda. Mas, tecnicamente, talvez esteja melhor até do que o Felipe Coutinho. Porque ainda me decepciona, como decepciona a formação do elenco do Vasco. É muito limitado. É um meio-campo. Você esperava mais? Mais. Pelo dinheiro que foi investido? Sim, pela janela, que foi muito mal feita. Há um monte de jogadores aí que eu não vou citar nome, para não me tornar repetitivo, para não ficar pensando que eu estou perseguindo o jogador. Há jogadores no elenco do Vasco que jogaram agora o último jogo, que não têm condições nem de jogar no time de Pereba. Do meu time de veterano, com os boi cansado, não tem lugar. Muitos e muitos jogadores que custaram uma graninha razoável estão tomando o lugar, por exemplo, de jogadores muito mais promissores, que são jogadores da base. Mas como você vai fazer para colocar os meninos da base, que poucos conseguiram nesse momento difícil do Vasco se sobressair? Por quê? Porque o time não está montado. Como é que você vai botar os meninos para jogar num time que ninguém se entende? O meio-campo do Vasco não existe. A hora que o Paulinho, a hora que o Jair, que já deu o ar da graça, ele no jogo contra o Cuiabá agora, o Jair jogou 25 minutos, um cara que joga de cabeça erguida, se precisar jogar para trás ele joga, se precisar jogar para frente joga. O Vasco não tem meio campo, o Vasco é previsível.
É o Piton fazendo cruzamento para o Verratti, não é? É o único. O Verratti me dá pena. Aliás, eu quero fazer abrir um parênteses para falar sobre o Verratti. Eu não acho que ele vai conquistar título no Vasco. Não acho que ele vai ser, enfim, reconhecido como um dos maiores jogadores da história do Vasco. Não vai. Mas olha, eu, Del Aranha, faço questão de chegar e dizer para todos vocês que nos últimos tempos, poucas vezes, nessa draga que o Vasco está vivendo nos últimos anos, um jogador tão identificado, que se doa tanto quanto esse rapaz dentro do campo. E não é nenhum menino, é um argentino, não é nem um brasileiro, que não tinha nada a ver com o Vasco. Ele foi conquistado por você, torcedor do Vasco, e ele fez por conquistar isso, porque é um leão dentro do campo. É limitado tecnicamente. Ô Dé, e você está falando, eu me lembrei aqui, estava na transmissão do Vasco e Atlético, e quando o Galo se classificou, todos comemoraram muito, não era para ser diferente, e Verratti caiu nos prantos, e foi consolado pelo Milito, outro argentino, que é o técnico do Galo, que foi o abraçá-lo. E esse bonito, gesto, foi muito bonito. Se ele já conquistava Vascaínos, ele conquistou mais Vascaínos ainda. Não tenha dúvida. Demonstrou o caráter, a dignidade. Olha, não gostar de perder, ninguém gosta. Mas você tem que saber perder. Mas olha, também tem a gratidão, tem a emoção. Você vestir a camisa do clube, que era assim antigamente. Esse tipo de coisa que o Verratti fez, nós fazíamos. Sim. Por quê? A gente queria e precisava e lutava pela vitória. Hoje, os jogadores são mais mecanizados, os salários são altíssimos, né? Não tem aquele compromisso, se ganhar, ganhou. No final do mês, o saláriozinho deles tá lá. Saláriozinho era o nosso. Esse monte de grana que esses caras recebem hoje. Por isso que o Verratti, ele já está no coração do Vasco. Mesmo que não conquiste grandes títulos, essa meninada de hoje aí, mas já vão lembrar. Pô, aquele Verratti, hein? Não tem como lembrar de outro, né? E outros grandes jogadores, por exemplo, como Célio, né? O próprio Roberto Dinamite e tantos outros aí. Del Aranha. Não, eu até que não era o rei da cocada, não, mas fazia o meu comercial. Sim, né? mas você dava conta do recado. Conquistamos grande título na história do clube, né? Essa porra toda, mas de qualquer maneira, Wellington, o Vasco precisa de uma reformulação completa. Melhorar o seu departamento de futebol com o pessoal de buscar novos jogadores, valorizar alguns jogadores que tem na base, mas calçando o time para isso. O Vasco é técnico, o Vasco é de disputar título, não é de participar de campeonato. E com esse elenco, com esse time que tem aí, o jovem e talentoso Paiva, ele não pode fazer nada. Fica sendo criticado, muito pelo contrário, eu acho que a gente tem que valorizar esse rapaz, porque ele, na hora que o bicho estava pegando, um sufoco do peru, em que grandes técnicos aí, consagrados, com nome do cacete, não fez 20% do que ele fez, não é? Eu compreendo. O torcedor, ele reclama pra cacete do Léo Pelé, por exemplo. Não adianta reclamar do Léo Pelé. A zaga melhor que o Vasco tem hoje, vou falar para você, é João Vitor e o Léo. Sabe por quê? Porque são rápidos, são velozes, são jogadores que têm pelo menos... Mas, como qualquer um, falha. O Léo falhou. O Jardim comeu um frango debaixo da perna diante do São Paulo. Porque são seres humanos, não é? Pode ser que o Vasco contrate outros melhores lá na frente, pode ser. Mas, no momento, para mim, são os dois melhores. Agora, o Vasco tem um time guerreiro, lutador, que come grama. Mas futebol não é só isso, Hélio. E aí, galera, o que vocês acharam que o Del Aranha e o Wellington Campos falaram do Felipe Coutinho, né? Eu, particularmente, acho que o Felipe Coutinho ainda está em adaptação, né? Chegou tem 2 meses ainda, né? Ele vai dar uma assistência para o Vasco, melhora um pouco mais a partir do ano que vem, ou até nessa reta final de campeonato, né? Mas eu acho que a gente está bem servido aí de Payet e também de Felipe Coutinho. Eu acho que a gente precisa de um esquema para que os dois possam jogar, o time possa jogar
para os dois. Mas eu quero saber da sua opinião embasada aí no que o Wellington Campos, que o Condé Aranha falaram aí. Quero saber de vocês, beleza? Galera, Ryan e Alex Teixeira estão brigando pela posição do Verratti, né? O Verratti que está suspenso, né? Que o Verratti está suspenso da partida de amanhã contra o meu Deus, contra o Bahia, perdão, contra o Bahia, né? O Verratti está suspenso por causa do terceiro cartão amarelo, também o Hugo Moura suspenso também, né? E quem está disputando essa vaga aí é Alex Teixeira e o Ryan. Cara, eu sinceramente eu colocaria o Alex Teixeira. Eu ia com o Alex Teixeira. Ainda não entendi por que o Alex Teixeira não está jogando no Vasco, né? Se é que ele treina em alta intensidade, não sei o que está acontecendo, né? Não faço a mínima ideia, já que ele chegou aí no pacote junto com o Coutinho e o Souza, né? Chegaram nessa fase aí, Pedrinho falou que ele merecia uma segunda chance por conta do contexto que foi feito do ano passado, enfim, mas até agora a gente não viu ele jogar. Então eu colocaria o Alex Teixeira ali na vaga do Verratti para ver o que ia dar. Acho que a gente, né, não tem muito o que fazer nessa vaga aí. Eu entraria com o Alex Teixeira. Quero saber de você também, comenta aí, deixa nos comentários, né? Para encerrar, falando de ainda Vasco e Bahia, né? Vasco e Bahia que ano passado lutaram aí para não cair, né? Fizeram aí até o último jogo na Bacia das Almas aí para não cair para a segunda divisão o ano passado. O Vasco se salvou um jogo em São Januário que ele venceu. O Bahia acabou vencendo também e conseguiu ficar na primeira divisão no ano passado. Só que hoje, né? Hoje, assim, no Campeonato Brasileiro, hoje a realidade é diferente, né? O jogo de amanhã vale vaga na pré-Libertadores ou até na Libertadores mesmo, né? Como é que as coisas mudam, o futebol é bem dinâmico, né? Tá na hora da gente engrenar também, né? Eu acho que o Vasco tá na hora do Vasco engrenar aí essa briga constante por Libertadores, está sempre disputando aí Libertadores todos os anos. Então, Vasco e Bahia conseguiram dar a volta por cima. Vou entrar em campo ontem pensando sempre na parte de cima da tabela. Seria excelente se o Vasco vencer o Bahia, como eu já disse para vocês, né? Mas são dois times aí que vêm com comportamentos diferentes da temporada passada para a temporada desse ano. A gente precisa entender um pouco mais que o Vasco, né, apesar de tudo que aconteceu esse ano, com 777 falida, as coisas que aconteceram no Vasco, o Vasco ainda foi muito longe na Copa do Brasil, vem fazendo um bom Campeonato Brasileiro. Pedrinho conseguiu blindar, de fato, esses atletas para que pensasse somente no campo, né, e as coisas estão acontecendo dentro de campo e dá uma tranquilidade para se correr atrás de parceiro fora de campo, né? E com isso tudo a gente engloba essa luta para a Libertadores aí. Eu acho que assim, como eu já disse para vocês, eu particularmente acho que o seguinte: o Vasco, se o Vasco for ter um investidor à altura do Vasco que queira a mesma coisa que o Vasco quer, que no caso é a grana, obviamente, e também disputar para vencer grandes competições como a Libertadores da América, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil ou até uma Sul-Americana, cara, beleza, a gente precisa faz isso, vamos classificar para Libertadores porque alguém vai investir, vai injetar uma grana ali, beleza. Se não for injetar, eu acho melhor a gente pegar uma Sul-Americana, porque daria um pouco mais de corpo para o nosso time, para a gente chegar até para poder vencer a própria Sul-Americana, né? Então, eu fico nesse dilema. Vamos ter um time competitivo para poder enfrentar uma Libertadores de peito aberto, de cara a cara? Se não for, acho melhor a gente ficar na Sul-Americana mesmo. Mas, enfim, ainda estou muito otimista no que o Pedrinho vem fazendo em silêncio, né? O Pedrinho é um cara muito sério, a gente precisa entender que as coisas vêm acontecendo no Vasco graças a ele, né? Eu espero que essas coisas aconteçam o quanto antes. Nada de longo prazo, esse negócio de longo prazo me deixa um pouco irritado, porque vem sempre o longo prazo a todo momento, né? E isso me deixa um pouco chateado, né? O Vasco não tem tempo mais para ficar pensando a longo prazo, o Vasco precisa pensar para hoje, né? Eu sei, eu entendo de que as coisas estão difíceis, né? Mas a gente precisa ter um investidor que pense da mesma maneira que o Vasco pense. Eu acredito que o Pedrinho está fazendo isso para que a gente consiga classificar para uma Libertadores e chegar com o time lá com condições de vencer a Libertadores, né? Então, enfim, vou ficando por aqui, galera. Peço a vocês deixar o like, se inscrever, compartilhar esse vídeo aí. Comenta também, quero saber da sua opinião sobre tudo que a gente falou aqui. E também escreve Vasco aí, escreve Vasco nos comentários aí, pra gente saber que você chegou até aqui, beleza? Tamo junto, valeu!